Estava acompanhando uma discussão que o senhor estava tendo com dois marxistas no Facebook. Pelo que eu entendi, então, há uma incompatibilidade entre aderir à via de Ramakrishna e compreender a realidade do mundo material e, sobretudo, a economia, como Marx compreendia. Eu não posso, então, ser um marxista e um devoto ao mesmo tempo? É, se eu estou aqui bem situado a respeito do que ele está falando, essa discussão com dois marxistas. Na verdade, era discussão com um rapaz católico e com um rapaz evangélico da Assembleia de Deus. Esse segundo é um ministro, pastor evangélico. E eu acredito que o primeiro, né, o rapaz católico, acho que esse sim se definia como marxista, assim, abertamente compreendia a perspectiva de Marx. E o segundo, o evangélico, fazia uma espécie de releitura de Marx, compreendendo então uma possibilidade de compreender Marx sob um novo prisma e tudo mais. Mas os dois então estavam conversando comigo e nós estávamos ali tendo esse contraponto que eu considerava que a perspectiva de Marx não era realmente assimilável por alguém que tivesse, por exemplo, as crenças advindas do ensinamento de Sri Ramakrishna e, de modo geral, as crenças também advindas do ensinamento do Evangelho e tudo mais. Né? Por quê? E aí esse é o ponto. Porque as conclusões a respeito do sentido da vida em Marx são muito diferentes daquelas expostas por Sri Ramakrishna e por Jesus. O sentido da vida para Sri Ramakrishna é conhecer Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não buscou conhecer Deus nessa mesma vida. Nasceu em vão. É inútil a existência como ser humano se você não busca conhecer Deus. Essa é a meta deste nascimento. Esse ensinamento ele não é compatível com a perspectiva de Marx sobre o sumo bonum da vida. Né? Assim também como se pegarmos o Evangelho. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Isso não tem rigorosamente nada a ver com a perspectiva de Marx. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas Marx está tratando de outra coisa. Está tratando da economia, está tratando de como a sociedade funciona, das relações do trabalho. É disso que ele está tratando, ele não está entrando numa metafísica. Ok, mas ele está considerando que a questão objetiva do sofrimento no mundo, das mazelas no mundo, são todas elas de natureza exclusivamente material. De modo que resolvendo, veja bem, Marx entende que se resolve o problema do mundo, resolvendo esse problema, o homem alcança nesse mundo a felicidade possível. Não existe outra realidade, não se transcende essa realidade, é só isso aqui, sempre foi assim, sempre será apenas uma questão material que é, segundo Marx, solucionável a respeito a partir de uma tomada de posição de uma determinada classe de pessoas. Então, o paradigma aqui é totalmente outro. Sri Ramakrishna, só para centrar aqui no que foi a questão, ensinamento de Sri Ramakrishna, e ensinamentos de Marx, e considerações de Marx, e reflexões de Marx, pensamentos de Marx e ensinamentos de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna estava dizendo que o mundo é uma lila de Deus, uma brincadeira de Deus, na qual você brinca como alma eterna de um modo um tanto quanto sem lembrar que isso é uma brincadeira e por isso a brincadeira é intensificada. Quando você se lembra que é uma brincadeira, você brinca diferente. E quando você cansa da brincadeira, sabendo que é uma brincadeira, você volta para casa, para a união com Deus definitivamente. Então,
Esse é o paradigma de Sri Ramakrishna. Não é o paradigma de Marx. O paradigma de Marx é, e nisso, só concluindo, o pensamento de Sri Ramakrishna, o engajamento que você tem com as coisas, se você é muito engajado nas coisas do mundo, preocupações do mundo, questões do mundo, você permanece no mundo e permanece relativamente infeliz. Você tem felicidade, tem gozo, mas todos são transitórios e você sofre muito, porque todos nós vamos acabar, né, com a finitude de nossos órgãos, numa morte que será em algum momento, em alguma instância de sofrimento, né? E todo esse recomeço, e todo o reaprendizado, e toda a identificação, as separações, tudo isso. O fenômeno da morte, né, não precisa ninguém aqui explicar muito, é sofrimento, né? E todos nós somos tocados por isso enquanto somos vivas, personagens nesse mundo. Então a realidade para Sri Ramakrishna é que existe algo além disso, transcender isso. E há estágios dessa transcendência que você pode começar a perceber isso aqui como um Jiva Mukta. Esse é o pensamento de Sri Ramakrishna. Original pensamento, diferente de outras escolas. Sri Ramakrishna acha que você nesse mundo pode perceber Deus, pode conseguir realização aqui e aí transcendê-lo após quando o seu corpo físico vai, você vai para casa, se une a Deus, numa relação amorosa com este ente de todos os entes, né? Então, o engajamento com o mundo aqui é o estritamente necessário para você manter a subsistência do corpo, você não prejudicar ninguém, mas você não se engaja em salvar o mundo e melhorar o mundo, porque o mundo não é o exercício da sua busca. Marx já é um materialista, ele está preocupado exclusivamente com o mundo e ele entende que o mundo tem mazelas por causa de uma circunstância. A esmagadora maioria dos seres humanos é a produtora das coisas que formam o mundo, a realizadora do trabalho. Tudo que você olha, tudo que você pensa, tudo que está à sua volta é fruto do trabalho, o trabalho humano. A roupa que você veste, a casa na qual você mora, esse aparelho na qual fazemos essa transmissão, não é verdade? Que você recebe, que eu transmito. Não é? A comida que nós comemos, o transporte que utilizamos. Tudo isso é obra do trabalho humano. Então é o homem que produz o mundo através do seu trabalho. E, segundo Marx, o que acontece? Que a esmagadora maioria das pessoas que trabalham e produzem o mundo não é o suficientemente valorizada no seu trabalho porque é explorada por uma classe de pessoas minoritária que não trabalha, mas que detém, não é, os meios de produção dessas coisas todas. Ou seja, você é dono de uma fábrica e tem os que trabalham na fábrica. Ele é dono de uma loja e tem os que trabalham na loja. Ele é dono de uma transportadora e tem os que trabalham na transportadora. E essa minoria de pessoas que não trabalha ganha muito, 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 muito em cima do trabalho dos outros. E aqueles que trabalham ganham muito pouquinho e vivem, então, em situações sempre muito precárias, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre precarizadas em relação à justiça, que seria elas ganharem a plenitude do seu trabalho. Isso beneficia essa minoria, que então cria um sistema, cria um Estado, cria um exército, cria uma religião, cria uma cultura que mantém a naturalidade dessa situação que, segundo Marx, é uma excrescência, é uma aberração, que é uma minoria que não faz nada se locupletar daqueles que fazem tudo. Então, para Marx, o que acontece? Esse mundo se sustenta em cima dessa ilusão. A ilusão aqui, para Marx, não é a falta de visão de Deus. A ilusão aqui é a falta de percepção de que o homem é responsável pelas coisas do mundo. E nisso ele considera como ilusão, inclusive, a construção religiosa sobre Deus, que significa um ópio para o povo. Uma espécie de atenuação do seu sofrimento, nisso é até um pouco positiva, mas que embota a capacidade do trabalhador de perceber a sua condição de escravizado, de subjugado. Então ele considera como a religião uma parte da estrutura de opressão da ditadura burguesa. Então o que ele considera? Que o passo aqui, o evangelho de Marx, a boa nova de Marx é essa: tem jeito, é só o caso da maioria dos indivíduos, os que trabalham, os que produzem, se conscientizarem de que eles são a maioria, eles se conscientizarem dessa percepção, a consciência de classe. Veja, o Sri Ramakrishna está falando: conscientize de que você é espírito, de que você é uma parcela de Deus, que você está unido a Deus, que você é uma chispa de Deus. Marx está dizendo: conscientize de que você é um trabalhador que produz as coisas do mundo
e nisso você é explorado por aqueles que não trabalham, pelo estado dessa ditadura dos burgueses. E aí ele vai dizer, uma vez que essa grande massa de pessoas esteja conscientizada, elas então forçam a imposição dos seus direitos e vão forçar através da força necessariamente. Por quê? Porque aqueles que dominam o Estado burguês não vão pura e simplesmente dizer, ok, beleza, nós aceitamos, então estamos aqui entregando, né, os meios de produção para você, a propriedade dos meios de produção para vocês, e agora vamos estabelecer a justiça na terra e tal. Isso não se dá, então é preciso haver conscientização, organização, revolução, tomada do poder à força e o implemento de uma ditadura dos trabalhadores, do proletariado. Por quê? Porque ainda vai existir a classe dos que não trabalham, que vão estar ali existindo junto. Então, esses vão ter que ser submetidos a um regime que favoreça a classe trabalhadora, uma ditadura da classe trabalhadora. Então, o ponto aqui é que as ideias de Marx não são sobre Deus, não são sobre conhecer Deus, não são sobre uma alma real que subsiste a esses muitos corpos que nascem, crescem e morrem, nascem, crescem e morrem. Isso para Marx não existe. Então, há uma diferença fundamental aqui. Como a ideia é diferente, os objetivos da vida são diferentes também. O objetivo da vida em Sri Ramakrishna é espiritualize-se. Reduza o tamanho do mundo na sua vida. Diminua o quanto máximo você puder as suas obrigações, as suas necessidades. Tenha pouquíssimo, tenha poucos relacionamentos, tenha poucas coisas. Nisso, lembra sempre de Deus. Se você não pode, você já tem relacionamentos, já tem obrigações, já tem coisas, espiritualize-se. Busque de tempos em tempos silêncio, tempos em tempos reclusão, de tempos em tempos companhia com os santos, de tempos em tempos servir os devotos, de tempos em tempos cantar os nomes e as glórias do Senhor. Purifique a sua mente, para que você possa lidar com o mundo sempre com uma ideia a respeito da sua verdadeira morada, da sua verdadeira natureza. Esse modo de pensar de Sri Ramakrishna leva necessariamente a você se tornar menos materialista, menos engajado, menos envolvido. Leva a isso. Não é uma transformação automática. Enquanto você está num estado de apego, de contato com o mundo, você vai até melhorando o mundo, purificando o mundo, né? Tornando o mundo mais benigno com a sua atitude. Menos apaixonada pelas coisas, menos egoísta, menos egocêntrica. Mas o ponto em questão aqui é que o engajamento na transformação do mundo para que venhamos obter felicidade não é o escopo de Sri Ramakrishna, é o contrário disso. Então Marx tem um objetivo alheio. Ele vai olhar para o ensinamento de Sri Ramakrishna e vai dizer assim, isso aliena as pessoas. Isso faz as pessoas pensarem que elas são bhaktas, que elas são filhos de Deus, que elas são chispas de Deus. Na verdade elas não são, elas são trabalhadores oprimidos por aqueles que não trabalham. Não é? Então esse discurso de Sri Ramakrishna vai fazer o quê? Amolecer o coração das pessoas e fazer com que elas aceitem a condição delas de trabalhadores, de funcionários, de subordinados a uma estrutura, porque elas não estão nem aí, o Deus está no coração delas, eles estão lá cantando bajãs para Deus e tal. E a exploração continua. Essa é a percepção sobre o ópio do povo e sobre a questão com a religião. Muitas pessoas dizem, né? Esses amigos diziam, Marx não pregou que as religiões tinham que ser proibidas, era uma questão de foro íntimo. Mas no implemento da ditadura do proletariado, que é uma fase preliminar ao estabelecimento da panaceia marxista, do seu céu, que é o estabelecimento do comunismo universal, onde não vão existir mais classes, não vai existir mais Estado, todo mundo, né, vai conviver numa fraternidade humana, lindíssima, né, que nunca aconteceu, que nunca se deu, mas a ideia de Marx, inexoravelmente, incontornavelmente, cientificamente, ele acha que chega nisso, né? Ele prega isso é a sua proposição, né, utópica, mas que está dentro da construção do materialismo real, né, o histórico, o estabelecimento do socialismo. Então ele tem essa coisa, né? Vamos construir uma realidade onde a felicidade será aqui trabalhada, construída em bases puramente materiais, né? Então é tudo muito diferente. Então o que acontece? Uma pessoa que compra a ideia de Sri Ramakrishna ou da ideia do Evangelho vai ter dificuldades com Marx, primeiro no objetivo,
na identificação do sumo bom das coisas, e segundo, também na praxis da realização. Por quê? Porque Marx está dizendo é justo que a maioria se revolte, se rebele e estabeleça uma ditadura através da violência. Por quê? Como consequência natural, impossível de ser evitada, porque aqueles que estão no poder não querem deixar o poder, então vai haver violência. Impor violência para conseguir benefício nesse mundo material é absolutamente antagônico ao Evangelho e a Sri Ramakrishna. É absolutamente antagônico. Sri Ramakrishna não diz que você tem que ser um completamente passivo, que você tem que dar a outra face em todas as circunstâncias. Sri Ramakrishna não está ensinando isso. Sri Ramakrishna está ensinando: neste mundo existe o tigre, existe a ovelha, existe o malvado, existe o bondoso, existe o feroz, existe o pacífico, existe aquele que é perigoso, aquele que não é. Então, saiba dessa diferenciação, saiba que Narayana está em todos, Deus está em todos, mas saiba distinguir e às vezes promova um show de tamas, ou seja, demonstre algum tipo de agressividade, algum tipo de raiva para se proteger. Então, é permitido sim a defesa, a autodefesa, luta pela causa da justiça, tudo isso é permitido dentro do pensamento de Sri Ramakrishna. Mas tomar o poder à força, matar pessoas, impor uma ditadura, porque isso é o justo, é o legal, é o correto, para que você alcance o ideal da vida, não. Isso definitivamente não. Né? Então, no pensamento de Sri Ramakrishna, vai ser muito difícil você conceber essa percepção de que o implemento de uma ditadura do proletariado é uma causa na qual eu vou me engajar. Porque ainda que eu possa trabalhar, fazer as coisas no mundo, né? Ter um casamento, ter vida marital, ter filhos, ir num jogo de futebol, numa empresa, cumprir expediente, ganhar salário, ter uma religião, tudo isso eu posso fazer, botando uma mão no mundo e a outra mão nos pés do Senhor. Quando eu penso em me engajar para transformar o mundo de modo revolucionário, na verdade, eu estou tirando as mãos dos pés do Senhor, estou colocando a minha mão toda no mundo, estou dedicando toda a minha energia, toda a minha percepção de que o mundo se resolve, o sofrimento do mundo se resolve. E nisso eu tenho que abdicar da minha percepção espiritual. Então, essa é a questão, né? Hoje em dia, né, quando eu gravo esse vídeo, quando eu respondo essas coisas, existe na internet um crescimento, por exemplo, de pessoas falando sobre essa esquerda radical, pessoas pregando marxismo nesse século XXI, pregando revolução, pregando consciência de classe, conscientização da classe trabalhadora para o implemento de uma revolução no futuro e o estabelecimento de uma ditadura do proletariado. Todas essas pessoas ridicularizam a democracia, consideram burguesa, falsa, um engodo, né? O Estado democrático de direito, para essas pessoas, é um simulacro para a manutenção da opressão dos burgueses sobre a classe trabalhadora. Essas pessoas defendem o quê? Revolução com armas, derrubada do Congresso, do STF, fim dos partidos, estabelecimento de um governo partido único, estabelecimento de uma ditadura. Veja, os bolsonaristas defendem algo parecido. Cada um com seus valores diferentes. Uns estão defendendo Deus, pátria e família, os outros estão defendendo, né, a vitória da classe trabalhadora e tudo mais. Justiça de um lado, certo de outro. O que eles têm em comum? A legitimação da brutalidade, a legitimação do totalitarismo, a legitimação de tomar o poder pela força. Se você pode, você vai lá e consegue, né? E a desconstrução da ideia de que a democracia é imperfeita, como tudo nesse mundo, mas é o melhor regime possível. Estado democrático de direito, direitos fundamentais e liberdades. Para os marxistas, né? E para as pessoas que defendem essa esquerda revolucionária, esquerda radical de hoje, tudo isso é papinho de quem é privilegiado ou de quem é alienado. Né? Porque vê o pobre, vê o favelado, ele não tem direitos, ele não é cidadão. Exatamente. Esse é o problema que nós devemos consertar dentro da nossa democracia com o Estado de Direito. As pessoas precisam ter seus direitos. Né? Mas numa sociedade plural, numa sociedade onde você vai ter
empresários, operários, comerciantes, proprietários de terra, trabalhadores da terra, né, trabalhadores da cidade, pessoas das mais variadas matizes, configurações, onde você vai ter, né, vários graus de desenvolvimento econômico. O que você precisa fazer para uma sociedade ser saudável é que a miséria não seja estabelecida, que as pessoas tenham, todas as pessoas, desde o seu nascimento, garantido e preservado desde o útero da mãe, a possibilidade de ter moradia, com saneamento básico, com, né, arquitetura e planejamento urbano para que a vida seja agradável, que as pessoas tenham saúde de qualidade, educação de qualidade, universal e igual, que o filho do dono da fábrica e o filho do porteiro da fábrica tenham o mesmo colégio, o mesmo posto de saúde, né? E aí eles vão ter o mesmo sistema de saneamento, de esgoto. Pode ser que na casa de um você tenha uma televisão de, sei lá, 120 polegadas, na casa do outro você tenha uma televisão normal. Pode ser que um viaje para a Europa e para os Estados Unidos todo ano e o outro viaje para o litoral da sua cidade, do seu estado. Perfeito. Essas diferenças vão continuar existindo. O que deve existir de igualdade e cidadania são essas coisas. O policial que policia a rua do rico deve ser o mesmo tipo de policial, com o mesmo comportamento, com a mesma qualificação, que policia a rua dos bairros pobres, que devem ser arquitetonicamente, socialmente, não muito distantes dos bairros ricos. Deve ter pracinha, deve ter árvore, deve ter, né, cuidados. O que vai diferenciar é como cada um lida com a sua preparação na vida em bases iguais. Isso falta nas nossas repúblicas, nas nossas sociedades liberais, repúblicas democráticas e liberais, né? Falta muito. Falta demais. E nós precisamos, então, lutar como cidadãos para ir implementando essas coisas e melhorando essas coisas, sabendo que no mundo não existe perfeição. Então, quando você tem, por exemplo, a experiência histórica do socialismo, a segunda fase, né, da implementação do plano de Marx, né, a primeira é a conscientização das classes, aí tem a luta de classes, a guerra, a revolução e o implemento do socialismo, de tempo indeterminado até o estabelecimento na humanidade da panaceia do comunismo. O socialismo também não resolveu todas as coisas. Aí os marxistas dizem, claro, porque é um processo. É verdade, também estamos num processo aqui dentro de nossas democracias liberais. Estamos num processo. Não é? Assim como você compreendia que não dava para, num estalar de dedos, transformar todas as coisas automaticamente no estabelecimento daquele socialismo real, aqui também, nas democracias liberais, você não consegue no estalar de dedos. O que acontece é que nas democracias liberais você tem um arcabouço legal que diz você não pode ser torturado, você não pode ser preso, porque você pensa, por exemplo, diferente do Estado. Você não pode ser fuzilado porque você acredita, por exemplo, que deveria existir um outro partido. Você não pode. Na realização do socialismo real, foi assim. A dissidência era exterminada. Então, qualquer regime em que a dissidência precisa ser exterminada, porque vamos entender que o marxismo está propondo, que Marx propunha, é que é uma luta, uma guerra entre dois tipos de gente. Os que trabalham e que exploram o trabalho. Então, aqueles que trabalham precisam se juntar, se unir e vencer o seu inimigo, que é uma outra pessoa. E nisso implementar uma ditadura que não permita que o outro mais se levante. Né? É o bem contra o mal aqui muito bem estabelecido. Então, essas ideias não são compatíveis com a luz de Sri Ramakrishna. Então, esse meu amigo pergunta no final aqui, né? Não é possível ser marxista e ser um devoto. Se você for um devoto de Sri Ramakrishna, no caminho de Sri Ramakrishna, você vai gradativamente olhar todas essas coisas de ideologia política como coisas menos importantes. Você não vai se engajar nisso. Você não vai vestir essa camisa. Na medida que cresça um, diminui o outro. É aquele negócio, você sobe a montanha, você fica mais distante do topo, da base da montanha. Se você desce até a base da montanha, mais distante você fica do topo. Isso não é uma arbitrariedade, isso é uma consequência
natureza das coisas. Então, na medida que você se torna mais espiritual, entenda, você passa a dar menos valor a todas as outras coisas que não são isso. Não significa dizer que você abandone de pronto, que você vire um alienado, não é isso. Não é? Eu posso ter o meu time de futebol. Mas é claro que se eu sou um devoto de Sri Ramakrishna e hoje eu tenho uma paixão pelo meu time de futebol, da época que eu era criança, adolescente, evidentemente que a minha devoção a Sri Ramakrishna é algo menor. Tem mais devoção pelo meu time de futebol. Natural assim. Então, essa coisa, né? O pensamento de Marx, ele é totalitário, ele é autoritário. Ele promove a ideia de que a solução da coisa... Primeiro, a solução. Você acha que tem solução? O mundo vai se resolver? Não. Diferente de Ramakrishna. Né? Você passa pelo mundo sabendo que o mundo é isso mesmo. Altos e baixos. É uma mistura de sofrimento com alegriazinhas, todas transitórias. Né? Não é aqui que você busca a sua felicidade. Ainda assim, você faz o bem para todos, você não faz o mal a ninguém, você cuida da sua saúde e tudo mais. Mas a sua paixão não está aqui. Então, como é que você vai ser marxista com esse pensamento? Não é? É esse o ponto. Mas, enfim. Possamos todos conviver nesse mundo. Eu espero não viver uma realidade de implementação de um regime totalitário que mande os dissidentes para um campo de concentração, para a prisão. O marxista vai dizer, mas nas democracias liberais também tem prisões. Pois é, né? É a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Né? Aqui nós temos dissidência política, nós temos divergência, possibilidade de criticar o governo. Não é? Para o marxista, é porque o nosso governo é falho. No governo socialista dos trabalhadores, onde não há corrupção, não é? Onde não há arbitrariedades, onde não há classes favorecidas, não vai a necessidade de crítica. A crítica é só daquele que quer derrubar o poder do povo. Então, assim, esse tipo de coisa não é possível acolher. Eu espero, assim, mas verdadeiramente com consciência de que o espírito do tempo agora é de ideias autoritárias, de ideias brutais. O bolsonarismo está aí, não é à toa. E essas esquerdas radicais vão crescer, né? Porque essas coisas crescem junto. De que as pessoas possam refletir sobre pensamentos espirituais, mudar a qualidade de suas mentes. É isso.